gostaria de pedir aos irmãos que estão sentados mais lá atrás, no culto da noite nós estamos sentando bem na frente agora aqui, porque como não enche, inclusive os diáconos, observa, ficou apagada a luz que devia ficar acesa e ficou acesa que não devia ficar. Inverte lá, aqui embaixo do Igor, inclusive está no escuro ali, daqui a pouco ele não sabe o que está fazendo. Tá bom? Vamos sentar aqui na frente que é bem mais agradável. Reverendo Wesley, por favor. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos todos convidados para este culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. É uma oportunidade que se renova em nossa vida de adorar aquele que nos criou e que sustenta a nossa vida. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E colocando-nos em pé, façamos responsivamente a leitura dos versos 1 até 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então disse o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto vi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos cantar em louvor a Deus o hino de número 11. Deus omnipotente,
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reverentemente na Tua presença e sentimos em nosso coração o desejo de Te louvar, de trazer a expressão do nosso louvor e nossa adoração à Tua santa pessoa. Nós sabemos que não temos nada para Te ofertar, não temos nada que Tu não tenhas que possamos Te presentear, mas queremos Te expressar a nossa devoção através deste culto, para que, assim, o Teu nome seja honrado, glorificado e santificado. Nós Te pedimos, ó Deus, que Teu Santo Espírito nos auxilie, sustente a nossa voz e os nossos corações, para que este momento de culto seja uma oportunidade de crescimento espiritual, seja uma oportunidade de nos tornarmos mais próximos a Ti, Senhor, pela força, pela atração do Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Prontidão é o que o Senhor requer de nós, quando nos convoca para adorá-lo em espírito e em verdade, porque a tais adoradores é que o Pai está procurando. Sejamos nós, pois, verdadeiros adoradores. Meus amados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, a graça, a paz, o poder do Senhor estejam com os filhos de Deus nesta noite, nosso carinho especial com aqueles que também nos acompanham pela internet, esteja aproximado de nós, se possível tenha uma Bíblia perto de você, cante conosco, ore, participe do nosso culto. Também queremos saudar aos distintos visitantes que estão conosco e conhecer, se porventura alguém, pela primeira vez, se é a primeira vez que você está aqui, vamos pedir a gentileza de você colocar-se em pé para podermos brindar a sua presença. Há uma pessoa ali, aqui na frente outra pessoa, uma família ali, os meus diáconos precisam andar depressa aí, porque vocês parecem que estão um pouco resumidos para atender todo mundo, mas aguarde até você receber o seu abraço e também o seu presente. Aqui, André, na frente, por favor. O Reinaldo já está vindo aqui. Por favor. Meus irmãos,
nós gostaríamos de ressaltar das atividades constantes, inclusive no informativo, que na próxima sexta-feira, nós teremos a vigília de oração, a partir das 21 horas, a convocação para nos reunirmos lá no templo, à frente, e vamos buscar a presença do Senhor juntos. Há muitos motivos que interceder. Deus nos tem dado ricas bênçãos e nós queremos ao mesmo tempo que agradecer, também podemos solicitar, rogar ao Senhor a sua graça. Estamos nos avizinhando também da nossa conferência missionária com o tema Onde estão seus frutos? Aí, sugestivamente, é uma foto de uma feira, né? Cheia de fruto, né? Mas os frutos missionários, os frutos de vidas, de igrejas plantadas, de missões alcançadas. Nós estaremos trazendo pessoas que estão no campo, que têm sido abençoados pela igreja com a nossa parceria, e eu creio que você tem muito a ganhar e crescer espiritualmente participando da nossa conferência. As inscrições estão abertas no site da igreja, ou então, se você preferir, a saída na livraria, você pode fazer também a sua inscrição. Gostaria de convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, os versículos 26 a 28. Romanos, capítulo 8, versos 26 a 28. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gemidos inexprimíveis, que são manifestos pelo próprio Espírito de Cristo que habita o nosso coração. Faltam-nos às vezes palavras, nosso raciocínio não fica muito claro. Dizemos claramente, não sabemos orar como convém, mas o Senhor conserta a nossa oração. E se palavras não são suficientes, o Senhor apresenta a súplica perante o Pai, tornando a nossa oração mais do que compreensível, uma oração que com certeza terá a resposta do Senhor. É o que nós vamos fazer agora, curvar as nossas frontes, orar. Vamos ter alguns instantes fazendo isso, cada qual de per si, cada qual apresentando o seu pedido, sua súplica. Depois de alguns instantes, nós ouviremos um cântico especial e logo após nós vamos orar pela igreja. Curvemos as nossas frontes e oremos.
Quem entendeu no céu senão a ti? Sabemos que és o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação, na aflição. Podemos recorrer ao Senhor em tempo de encontrar-te e o Senhor nos toma nos teus braços. O Senhor nos carrega em meio ao torvelinho, sentimos-nos seguros, abraçados, acarinhados pela tua bondade. Pelo que aqui, ó Deus, vimos apresentar a nossa súplica, orar ao Senhor, do profundo da nossa alma, apresentamos, Senhor, a nossa necessidade, cada qual de per si. O Senhor que conhece os corações, reconhece as necessidades. Vê, ó Deus, em cada um de nós aquilo que mais carecemos e precisamos e supre-nos com tua graça abundante, com a tua misericórdia transbordante. Apresentamos a Ti o nosso coração, dedicando ao Teu inteiro serviço. Também, ó Deus, recorremos a Ti para que sondes o profundo do nosso ser e, se há algum caminho mau, Senhor, tira-nos. Faz-nos andar por vereda retilínea, purifica-nos dos nossos pecados. Senhor, também suplicamos a Tua bênção pela vida do Teu povo, nas suas muitas lides, ministério amplo da Tua igreja, no que tange à missão, essencialmente, a obra de atendimento aos menos favorecidos, o ensino da Tua palavra, a vida de comunhão dos Teus filhos, os louvores, tudo, ó Deus, tenha a bênção do Senhor. E aquilo, ó Deus, que não conseguimos agora discernir, explicitar, sabemos que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ouve a nossa voz súplice. Atende-nos consoante a Tua vontade, que é sempre a melhor para nós. Nós sabemos que o Senhor quer fazer-nos vasos úteis na Tua casa, Senhor. E por isso dedicamos a Ti o nosso coração. E agora, unânimes, oramos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos convidar a todos para o tempo de cânticos espirituais. Eu gostaria de convidar todos para que colocássemos em pé. Mas antes de começarmos a cantar, dê um abraço em quem está perto de você. Cumprimente-o em nome de Jesus. Deseje-lhe a paz de Cristo. Esta é uma hora de confraternização.
de amor fraternal. Vamos louvar o Senhor como família da fé. Todos aqui são muito bem-vindos em nome de Jesus. A nossa equipe de hoje vai nos conduzir nesse momento. Silêncio tu estás.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Podem se sentar. Boa noite, igreja. Olha, essa pré-adolescentes e adolescentes me surpreendeu, hein? Gostaram? Que Deus continue abençoando-os para que possam seguir nesta caminhada. Parabéns aos pais que têm também investido nesses filhos, que têm conduzido eles dentro da palavra. Quem esteve no culto da manhã, prestou bem atenção no sermão que o pastor Juarez nos trouxe, e eu fiquei meditando bem, se aqueles pais que estiveram aqui ouviram bem e gravaram aquele sermão, os filhos deles serão vitoriosos, sem dúvida nenhuma. E vamos abrir nossas Bíblias para ver o que Deus tem para nos falar
no capítulo 37 de Salmos, apenas os primeiros 6 versículos. Capítulo 37 de Salmos, primeiros 6 versículos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Voltando no versículos 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus tem um cuidado muito especial conosco, né? Nós vemos quando a verdade, às vezes, tornou-se vergonha para muita gente. Dizer a verdade é vergonha, em nosso país principalmente, onde graça a corrupção, mas nós temos a verdade. Deus, quando fez-nos, né? Quando nos criou, Ele, sabendo da nossa pequenez, sabendo de que tudo que precisava, Ele também criou e fez o manual do fabricante. E se você prestar atenção, além de mandar o manual do fabricante, Ele mandou um saque junto, né? Serviço de atendimento à criatura, não é ao consumidor. Essa pessoa quer falar consumidor, né? A criatura. Porque muitas vezes nós precisamos de um atendimento especial para Deus, e a palavra dele também, Ele como Criador, Ele pôs no manual do fabricante também esse atendimento para nós. Quantos e quantos textos nós temos na palavra dele, que é para nós naquela hora que deu um circuito, aconteceu um circuito, e o mecânico não resolveu. Então, Ele também dá o atendimento direto para nós através da sua palavra. E também na sua palavra Ele ensina também que nós devemos ser fiéis no muito que Ele nos dá. Ele pede muito pouco, muito embora tudo seja dele, né? Nós somos dele, nós não temos nada. Esta é a grande verdade. Quando nós formos chamados para a eternidade, junto conosco para o nosso túmulo, não vai nada além do pó. E Ele nos convida para sermos fiéis. E esta igreja tem sido fiel. E por isso Deus tem nos abençoado muito. E este é um momento que nós, membros desta igreja, reservamos no culto que nós prestamos a Deus para estarmos trazendo as nossas ofertas e os nossos dízimos. Os nossos visitantes não se fiquem acanhados, porque é uma obrigação nossa. Nesse instante, quando nós vamos louvar ao Senhor, ao Criador nosso, com o hino que fala da fidelidade dele para conosco, o hino 32, quando nós estivermos cantando este hino, aqueles irmãos que hoje eu tenho o seu dízimo, a sua oferta para depositar, então estarão tendo a oportunidade, quando os nossos diáconos estarão passando aí pelos corredores, para depositar suas ofertas. É um momento de gratidão, um momento de fé, de compromisso com esse Deus que tem sido grandioso em nos abençoar, em cuidar de nós nos mínimos detalhes, que às vezes nos passam até desapercebidos. Eu vou convidá-los a cantar este hino, número 32. Eu não sei se nós temos hoje as crianças. Quando estivermos cantando a última estrofe, as crianças virão para a frente, por favor, com os diáconos. Vamos louvar ao Senhor.
crianças, por favor, se tiverem. Ficar em pé. Pleno perdão, tu das que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, nós frutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Senhor, nós te louvamos, porque tu tens sido nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Louvamos-te, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nossos corações, que nos conforta, nos consola, nos sustenta em tuas mãos. Louvamos por esta igreja, ó Deus, que tem sido fiel a ti, no muito que o Senhor tem dado a ela. E louvamos-te, Senhor, por essas crianças que estão aqui à frente, que agora vão para o seu culto próprio, ó Deus. Que o Senhor esteja ministrando aos corações delas. Também, ó Deus, pedimos-te em nome de Jesus que ministre aos nossos corações através da mensagem que vamos ouvir daqui a pouco. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada pelo Senhor. Que o teu cuidado, ó Deus, seja por nós, sentido e percebido, para que tenhamos, ó Deus, corações gratos a ti todos os dias. Nós louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos, também com o pedido de perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar. Diante deles ponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vê, não há quem me conheça. Não há ninguém onde me
Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32. Gênesis 32, 22 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Transpôs o val do Jaboque. Todos nós temos o nosso val do Jaboque, um ribeiro para atravessar, um caminho por meio do qual não há mais volta, não há retorno. E por isso a travessia se constitui em algo enigmático, algo difícil, algo pesado, mas que precisa ser passado, o val do Jaboque. Abraão, quando saiu de Ur, lá na Caldeia, que corresponde ao Iraque moderno, ele teve o seu val do Jaboque. Ele nunca mais voltou para lá. Ele fora criado naquela cultura pagã, uma cultura carregada de misticismo, mas eis que o Senhor se revelou a ele e disse: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. E o texto, no capítulo 12 deste livro, diz: e Abraão fez como o Senhor mandou. Ele transpôs o seu val do Jaboque. Noé, quando foi convocado por Deus a construir uma enorme embarcação, e chamá-la de arca é muito eufemismo, porque ela tem as dimensões de um transatlântico, ele sabia que estava transpondo um val do Jaboque, porque até então ninguém tinha se atirado a fazer algo tão sofisticado, tão desmesurado para a época, principalmente quando até então não havia chovido. E Noé então passou tempos e tempos, enquanto construía aquela embarcação, pregando a palavra de Deus. Ele pregou não depois que a arca estava pronta e as águas vieram ali, já não tinha mais chance de pregar a palavra de Deus. Noé é um profeta que prega enquanto constrói uma embarcação. E ali ele sabia que havia transposto o seu val do Jaboque. Era um caminho sem volta. Era um caminho que o fez estranho aos seus compatriotas,
era um caminho que ele era visto como exótico, era um caminho no qual com certeza tinha resistência até da sua própria família, era um caminho em que a humanidade não mais iria voltar a partir dali. Abraão, Noé, e teve um moço que era cuidador de ovelhas e grande compositor musical, tocador de lira, que um dia, quando foi saber notícias dos seus irmãos que estavam no campo de batalha para enfrentar os filisteus, teve que transpor também o seu valdo Jaboque, Davi. E quando ele, sabendo que aquele sujeito enorme chamado Golias estava afrontando a Israel e ninguém se apresentava para lutar com ele, Davi diz assim: eu vou, e vou em nome do Senhor. Ele sabia que era um caminho sem volta. Era a hora dele tomar o passo decisivo. O Senhor Jesus também. Depois de ministrar longos anos aos discípulos, às multidões, enfrentar a oposição dos religiosos do seu tempo, ser mal compreendido por tantos, ele de repente entrou na semana derradeira. Ele então convoca alguns dos seus discípulos para ir ao lugar chamado Getsemane, o jardim de oração. E ali o Senhor Jesus, ele não apenas expira suor, mas sangue, lágrimas, e ele diz: se possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade, ó Pai. Era o valdo Jaboque, era um caminho sem volta. Jacó, o personagem em tela desta passagem, que literalmente transpôs um lugar chamado Valdo Jaboque, ele nos deixa um legado muito interessante, bastante instrutivo, acerca de momentos como este. Jacó está retornando depois de algumas décadas, longe do seu irmão, longe dos seus familiares originais, apesar de ter convivido com familiares um pouco mais distante, e ele retorna agora numa nova dimensão, um homem abastado, um homem carregado de famílias, mas não sabe o que vai encontrar do lado de lá, porque ele não saiu bem de casa. Nós conhecemos a história, Esaú e Jacó, estes gêmeos que desde o ventre se digladiavam, se debatiam. E a certa altura da sua juventude, quando o pai já muito idoso tinha que abençoar o primogênito, e mesmo sendo gêmeos, Esaú é considerado o primeiro. E é Esaú que vai receber a bênção, mas Jacó deu um jeito, por intermédio de sua mãe, de ser contemplado com a bênção paternal. E isso suscitou uma desavença irremediável entre Esaú e Jacó. Por isso sua mãe dá um jeito de despachá-lo para a casa dos seus familiares. E passados esses anos todos, ele está de retorno. A epopeia é muito bonita, dramática, ela preenche uma parcela considerável deste livro de Gênesis, mas neste exato estágio em que estamos, Jacó tem que fazer a travessia desse lugar juntamente com a sua família, mas para ele, aquela travessia tinha um sinal diferente. E eu gostaria de pontuar com os irmãos, tendo como exemplo esta realidade de Jacó, o patriarca, talvez muitas das nossas situações que se assemelham a Valdo Jaboque. Primeiro de tudo, eu quero afirmar que o Valdo Jaboque é uma hora solitária. É uma hora só de cada um de nós. É uma hora muito particular. É um momento indevassável. No tempo de culto a Deus, nós sempre reservamos um momento de oração silenciosa. Os breves segundos que nós passamos ali é para termos um momento de comunhão com Deus exclusivo. E nada vai invadir este momento. Se você observar bem,
o texto descreve a partir do verso 22 qual era a comitiva que estava com Jacó. Sua família toda, 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos, tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Pode sublinhar essa expressão aí. Ficando ele só. O val do Jaboque se constituiu para Jacó, como também o é para nós, momentos exclusivos, nossos, onde não temos mais ninguém ao nosso redor. Fomos completamente desassistidos de qualquer outro tipo de figura humana, instituição, estamos sós. Jacó nunca esteve só propriamente na sua vida. Mesmo vindo de uma família pequena, apenas o seu irmão gêmeo, mas ao que tudo indica, ele sempre foi muito bem acompanhado, especialmente por sua mãe Rebeca, uma mãe super protetora, uma mãe que muitas vezes, talvez algumas das minhas irmãs aqui, sejam para com os seus filhos, né? Aqueles cuidados sobressalentes, excessivos, tanto que viu o potencial de Jacó maior do que o do irmão gêmeo Esaú, e por isso tramou a história que nós conhecemos, em que a bênção é invertida. E a sua mãe, mesmo quando percebe que isto tornou-se um caminho ruim e tem que despachar o seu filho, ela o faz na certeza de que ele vai ser bem assistido aonde vai chegar, na casa dos seus parentes. Talvez a viagem possa ser considerada um tempo de solidão, mas ela dura um tempo e ele chega na casa dos parentes, e justamente ali é que ele vai constituir família, casa-se com prima, casa-se com a segunda prima, costumes que agora falta nos tempos para explicitar melhor, e o próprio retrato que citei aqui, esta era a família de Jacó, bem numerosa. Ele teve 12 filhos homens, e ainda o texto bíblico nos dá conta que teve uma filha mulher. Muito provavelmente teve muitas filhas mulheres. As mulheres, infelizmente, não eram muito contabilizadas, né? Vocês estão achando que hoje o mercado de trabalho não está favorável para vocês, né? Vocês não ganham tanto que os homens ganham no mesmo cargo, não tem a mesma cota no Congresso Nacional. Desculpe, nós vamos ainda chegar lá, a vida de vocês era bem mais difícil antigamente, né? Não para desculpar a situação de hoje. O fato é que Jacó sempre esteve bem acompanhado até essa hora. Era a hora de Jacó encarar os fatos. Era o momento em que ele não podia mais fugir da presença de Deus. Porque na hora solitária nós não estamos propriamente sozinhos. É o momento em que nós estamos diante da presença do Senhor exclusivamente. É a hora de perceber os propósitos, os anseios, os caminhos do Senhor. Mas, convenhamos, é dramático, porque sempre acompanhados de pessoas, de eventos, de uma agenda talvez muito carregada, praticamente nos estafamos ao ponto de encerrar um dia, a gente só ter o tempo de despencar no colchão, nem pensar na vida. Há horas que a gente tem que pensar na vida. Há momentos dos quais nós não podemos fugir, onde temos que rever toda a nossa agenda, onde temos que rever toda a nossa trajetória, onde não podemos mais nos ancorar em uma quinquilharia de coisas para nos justificar de encarar os fatos. É uma hora solitária. Não sei se você já passou por isso, se está passando, mas posso adverti-lo, talvez venha a passar. E assim como Jacó, com certeza o seu val do Jaboque há de trazer resultados muito interessantes para a sua vida. Não dá para retornar. Este é o ponto que estamos insistindo. Um caminho do qual não se pode retornar. O val do Jaboque tem essa simbologia. E nós precisamos passar por esses momentos para sermos ministrados pelo Senhor, para não mais nos satisfazermos com qualquer outra coisa senão com
os caminhos do Senhor, para não mais fugirmos das suas sendas, das suas veredas santas e benditas, para podermos conferir a nossa vida à luz da sua santa e exclusiva companhia. O Val do Jaboque, portanto, é uma hora solitária. Jacó ficou só. Muitas vezes nós ficamos só, e não propriamente sós, porque aí ficamos sós com Deus, a sós com Deus. Há um hino que até o coral canta, né? Que tem uma frase lá no final, né? A sós não andarás, né? Porque neste exato momento, na hora mais difícil, é com o Senhor que nós estamos. E foi o que aconteceu com Jacó. Vamos continuar a narrativa para perceber mais algumas lições importantes. O Val do Jaboque não só é uma hora solitária, mas também é uma hora de luta. Porque ele ficando só, prossegue o versículo 24, lutava com ele um homem até o romper do dia, até o nascer do novo dia. Uma longa madrugada, Jacó esteve se debatendo, Jacó esteve em luta com um homem. E aqui fica uma tremenda indagação no nosso coração. Era um homem mesmo? Era um anjo? É o Senhor mesmo que se apresentou aí a ele? Um pouquinho mais para frente nós vamos talvez compreender um pouquinho melhor este cenário, porque o próprio Jacó diz: eu vi a Deus face a face. Por isso vou chamar esse lugar de Peniel. Eu não quero entrar já nesse mérito. Eu quero apenas ratificar e insistir neste aspecto. Aquela foi uma madrugada de luta. E a gente, quando tem o Val do Jaboque na vida, não pode fugir da luta. É uma tendência natural nossa de correr, de escapar, de dizer, não, isso eu não quero enfrentar, não vou. Mas é preciso passar por essa hora de luta. Lutas que necessariamente e com certeza não serão na dimensão física, em que vamos ficar nos esbordoando uns aos outros, em que vamos ficar eventualmente nos ferindo, longe disso, sugerir tal realidade, mas luta interior, uma batalha da alma, uma crise que se estabelece dentro do nosso ser, da qual nós não podemos fugir. Gostaríamos que de repente soasse o gongo e aquele assalto definitivo terminasse e a gente disse, ufa, que bom que acabou a luta, mas ela pode durar até o romper do dia. Esse até o romper do dia é muito sugestivo, literalmente foi o que aconteceu, foi uma longa madrugada. Mas para alguns talvez esta luta está se estendendo muito mais do que uma única madrugada, já foram muitas, e já foram muitas luas, e já foram muitos invernos e primaveras e as outras estações, e o sol ainda não rompeu, a luta ainda não encerrou. Eu, infelizmente, não tenho uma resposta pronta para isso, porque cada caso é um caso. Mas o fato é que nós, muitas vezes, em nosso Val do Jaboque, passamos por lutas e não há como dourar a pílula. E não há como dizer, isso não é nada. Isso vai passar. Vai, nós cremos que sim, mas não sabemos quando. E é muito fácil dizer isso do lado de fora, mas quem está lá no meio da batalha, às vezes soa até como infantil, né? Soa como algo que não tem consistência. O Val do Jaboque é uma hora de luta, é um tempo de batalha, do íntimo do ser, onde nós estamos à busca de uma iluminação, de um entendimento, de uma compreensão. E o fato é que nós temos que enfrentar essa batalha, nós temos que enfrentar esta luta. E foi o que Jacó fez. Como se depreende da continuidade da leitura do texto, Jacó foi até o fim da batalha, a ponto de aquele que batalhava com ele não poder com ele. Ele estava prevalecendo.
mas ao fim não pôde prevalecer diante da figura que estava ali com ele. O ponto aqui é: Jacó não cedeu. Talvez até imbuído de todo o seu histórico, havia ele lutado contra o seu irmão para obter a bênção. Lutado porque gostaria de ficar em casa, teve que sair de casa. Lutado com o seu duplo sogro, né? O duro era que era dupla sogra também, né? Então ele 2 vezes a mesma sogra, né? Porque o seu sogro o enganou, o seu sogro o ludibriou. Ele lutou para ter o seu patrimônio. Ele era um homem que havia se demonstrado muito batalhador. Mas esta luta ele nunca tinha enfrentado. Esse tipo de batalha interior, íntima, se apresentou para ele neste cenário. O Val do Jaboque é uma hora solitária, é uma hora de luta, mas é uma hora de bênçãos. A narrativa prossegue e nos dá conta de que Jacó, já rompendo o dia, tem da parte daquele que luta com ele o pedido para poder sair, e Jacó responde: não te deixarei ir se me não abençoares. Olha, eu estou só, não tenho a companhia de ninguém, não tenho as esposas, as concubinas, os filhos, eu estou sozinho. Eu estou numa batalha. Então eu gostaria que este Val do Jaboque se concretizasse como uma hora de bênção, ou de bênçãos, uma hora abençoada. E eu quero afirmar com muita tranquilidade: o Val do Jaboque sempre será uma hora de bênção. Não necessariamente daquilo que nós convencionamos ser bênção. Por exemplo, alguém está passando por uma crise financeira, a batalha está difícil, as dívidas estão muito grandes, não há recursos para pagar, então nós entramos nessa batalha, é tempo de solidão, é tempo de luta, e ao fim e ao cabo, a nossa conta bancária da noite para o dia cresce, né? E a gente passa a ter dinheiro, não sabe de onde é que veio, vem depósitos e mais depósitos. Não necessariamente. Que a bênção pode advir até mesmo no meio da escassez. Aliás, as coisas podem até piorar, mas a nossa confiança no Senhor, ela foi redobrada. A nossa esperança de que as coisas não são o aqui e agora, mas o nosso investimento na eternidade. Como agora há pouco foi lembrado, a nossa fidelidade para responder à fidelidade de Deus, porque estamos trabalhando por coisas que não vemos, por coisas que não são meramente temporais. A hora de bênção que o Val do Jaboque nos reserva vai muito além de coisas palpáveis e tangíveis. Nos aponta para realidades muito profundas da alma, realidades espirituais, e que nos tornam tremendamente abençoados. Até porque Jacó não era um homem que estava precisando de recursos materiais. Talvez não poderíamos nem fazer uma colocação de que, dada, quem sabe, a sua idade, até porque ele viveu muitos anos depois, ele já estava enfermo, ele estava precisando de uma bênção no plano da saúde física. Tudo isso ele tinha, mas ele não tinha a bênção do Senhor. Faltava-lhe ser abençoado pelo Senhor. E aqui ele é contemplado com a bênção do Senhor. E olha que interessante, ele diz: eu não te deixarei ir sem que me abençoes. Não há nenhum sinal de que esta bênção ela se materializou, ela se tornou em riqueza econômica, patrimonial, ou como dissemos há pouco, em saúde, ou que ela de repente fez Jacó ser mais esplendoroso do que poderia ser. Apenas ele sabia que daquele Val do Jaboque ele foi contemplado com a bênção do Senhor. Porque a bênção mais elevada que Jacó teve aqui não foi o fato de receber a bênção de Deus, mas receber o Deus da bênção. Receber o Deus que abençoa. Ter a companhia daquele que iria contemplá-lo com a sua maravilhosa graça, com a sua
misericórdia infinita. O Jaboque nos reserva oportunidade de sermos contemplados por um Deus que quer o melhor para nós. Não é um Deus que está nos perseguindo, um Deus que está querendo colocar algum ardil, uma armadilha. Quem faz isso é o inimigo de nossas almas. Vamos ter isso muito claro. Diante das lutas, das dificuldades, das tentações que passamos, quem nos apronta a tais realidades é o diabo. O nosso Deus é quem nos salva destas situações. O nosso Deus sempre quer o melhor para nós. E Ele efetivamente nos abençoa. Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ao final, o Senhor lhe deu, de fato, a bênção. E se a hora solitária parecia ser tenebrosa, o tempo da luta iria arrancar as suas energias, nesse ponto ele percebe que tudo isso teve valor, porque o Jaboque se transformou numa hora de bênção. Mas ainda há algumas coisas a mais para extrairmos como lição deste episódio. Se o val do Jaboque é uma hora solitária, é uma hora de luta, é uma hora de bênçãos, também é uma hora de mudança. Muito bem. No instante em que Jacó roga a bênção, no instante em que ele diz: eu não vou deixar você ir se não me abençoar, aí aquele que lutava com ele perguntou: como é que é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então o interlocutor disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Há uma mudança que não acontece apenas no nome de Jacó, mas começa com o nome. Vamos primeiro nos deter nisso. Nome Jacó, nome de batismo, são nomes que às vezes os pais parecem que não prestam muita atenção quando dão para o filho, né? Acha bonita a sonoridade. Hoje, então, os meios de comunicação aí, meio artístico, meio musical, acaba sugerindo que a gente batize filho com determinados nomes que a gente não foi pesquisar para ver a sua essência. Jacó quer dizer enganador, usurpador, ludibriador. Alguém que sempre tem um ardil para conquistar o seu objetivo. Talvez a ideia que prevaleceu no coração de Isaac, de Rebeca, seus pais, era dizer assim: um sujeito esperto, né? Bem esperto, bota esperto nisso, né? Sempre Jacó aprontava alguma coisa. E mesmo tendo passado por aquele período de orfandade, longe dos seus pais, mas agora abrigado pelo tio, seus casamentos, ele sempre tinha um ardil para se sair melhor. Só que, na hora do val do Jaboque, a gente precisa trocar esta esperteza mundana, estes elementos que às vezes compõem o nosso caráter, o nosso costume, o nosso jeito de ser, que o mundo aplaude, mas que Deus não aplaude, por um novo modus vivendi, por um novo estilo de vida. E isso foi tão grave na vida de Jacó, por ocasião deste val do Jaboque, que o seu nome é trocado. Ele não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Nome que vai acabar sendo o nome do próprio povo de Deus. A história, a origem do nome Israel começa justamente com este patriarca Jacó, que tem o seu nome alterado de enganador para príncipe que luta com Deus e com os homens e prevalece. Está carregado de sentido esta declaração e esta significação e essa etimologia do nome Israel. Sempre é importante lembrar que todos os nomes terminados em El sugerem a ideia de Deus, né? Daniel, Deus que julga, Gabriel, presente de Deus,
e Israel é um príncipe com Deus. Mas dado o contexto da luta, da batalha, se levanta esta ideia de uma contenda, uma luta, uma briga, mas não necessariamente no sentido de ir contra, de se colocar como opositor, mas de alguém que, na sua luta com Deus, tomou o partido certo. Por isso, o Val do Jaboque tornou-se um paradigma de uma hora de mudança. Era a hora de Jacó mudar as coisas. Era a hora de Jacó mudar a sua mentalidade de espertinho, de ludibriador, para alguém que está no time de Deus. Porque ou a gente está no time de Deus ou a gente não está. Não tem jeito de meio estar. E nós somos instados a observar a cada um de nós diante do espelho da palavra do Senhor para dizer de que lado eu estou, que time que eu jogo. Nós tínhamos aqui um dileto funcionário da igreja, falecido recentemente, o Arim, para quem se lembra dele, né? Filho do antigo presbítero e também zelador da igreja, o seu Aires. E o Arim, ele torcia pelo menos para três times que eu sabia, né? Ele torcia para o Grêmio de Porto Alegre, para o São Paulo, lá na capital paulista, e para o glorioso Curitiba, é claro, né? Evidentemente, né? Aí perdiam 2 times, um ganhava, ele dizia, eu sou desse time que ganhou, né? Aí invertia a situação. Ele sempre tinha um time, mas teve um ano que foi uma desgraça. Os 3 times estavam mal e ele, não sei o que time que ele arranjou para torcer, porque ele sempre queria estar no time vencedor. E lógico, nós vamos estar no time vencedor se estivermos com o Senhor. Mas às vezes somos conduzidos pelas tentações que este presente século nos apresenta, para ficarmos meio lá, meio cá. Jacó teve que tomar uma posição. Ele pede bênção. Ele diz, esta é uma hora de bênção, o Senhor não vai deixar o Senhor ir embora sem me abençoar. E o Senhor diz, então eu vou te abençoar. Vamos começar trocando de nome, de conduta, de perspectiva de vida, de noção de valores. Você precisa compreender os caminhos do Senhor são mais elevados do que essas espertezazinhas que você tem armado, que você tem montado. Mas não houve mudança apenas no nome de Jacó, que de per si já é bastante rico. Houve também uma mudança na sua visão das coisas. Porque, já caminhando para o final desse encontro dramático, esta longa madrugada, o sol está raiando, ele recebe a bênção do Senhor, e então o texto bíblico no versículo 30 diz que aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. É evidente que nós estamos diante de uma epifania. Esta apresentação escriturística, que muitas vezes se revela ao longo do texto sagrado, nos dá a oportunidade de reconhecer em determinado cenário uma manifestação de Deus, uma visitação de Deus muito particular, muito especial, que necessariamente não precisa se repetir nestes moldes, porque nós conhecemos pela Escritura Sagrada que Deus é invisível, não há olho humano que possa ver Deus. A revelação máxima de Deus nos foi dada em Jesus Cristo. E o Evangelho de João anota que jamais alguém viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, na humanidade de Jesus, nós vislumbramos o amor de Deus, o caráter de Deus, os valores do Senhor. Mas o ser divino é impossível de ver. Moisés quis ver a Deus, e nós conhecemos esta narrativa ali no Êxodo. Deus disse assim, então você vai ficar escondido atrás da penha, tem uma fendazinha, eu vou passar aqui, feito um flash com a minha bondade, que é um único atributo de Deus. Os atributos de Deus são enormes. E naquele flashzinho, Moisés ficou brilhando muitos dias. Ele seria consumido pela presença de Deus. Então é evidente que este ser que aqui lutou com Deus é uma manifestação da presença de Deus, de um modo que temos
clara dificuldade de compreender, de explicitar, mas não tenhamos dúvida de que Deus ali não se encarnou e brigou com Jacó. Deus se revela de um modo muito especial nesse cenário. Mas o fato é que isso foi tão impactante que leva Jacó a dizer: é como se eu tivesse visto Deus face a face. E eu creio que todos nós temos o nosso voo de Jaboque. E é importante que tenhamos, para ter uma visão diferente da realidade, para enxergarmos as coisas agora sob um novo ângulo, para termos a visão de Deus das coisas, para que os nossos olhos possam traduzir não mais aquilo que nos acostumamos ao longo de décadas da nossa vida, de experiências acumuladas, mas porque ao fim e ao cabo não dão em nada. Mas uma visão de Deus muda a nossa história. Uma visão de Deus nos dá uma nova trajetória. Uma visão de Deus consolida o sentido da nossa vida, o significado da nossa existência. Por isso o Val de Jaboque foi uma hora de mudança profunda. Mudou o caráter e mudou a visão. Mudou o nome de Jacó para que agora ele não mais ostentasse um passado do qual ele deveria ter até vergonha, mas um futuro que pudesse espelhar os caminhos do Senhor na sua vida. O Val do Jaboque é uma hora solitária, é uma hora de luta, é uma hora de bênçãos, é uma hora de mudanças para todos nós e, por fim, é uma hora que marca. E aí uma coisa curiosa, lá em cima já no versículo 25, nós tomamos ciência de que a luta estava tão grande, e aquele que lutava dizia: esse camarada é duro na queda, esse camarada é renhido a sua luta, ele não desiste, e ele deu um golpe baixo, ele deu um golpe que tornou a articulação da coxa dorida, e aí Jacó passou a mancar, e de fato, verso 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. E aí, uma reparação histórica para dizer por que se criou um costume entre Israel de determinados animais que comiam, eles não comerem o nervo do quadril, em homenagem àquele episódio. Eu não sei se você, de experiências que se assemelham ao Val do Jaboque, acabou tendo algum infortúnio físico, mas eu tenho certeza que espiritualmente nós ficamos marcados. Não há necessidade da gente ficar mancando, claudicando, ou com qualquer outro tipo de impacto. Às vezes sim, uma cicatriz, que é uma marca para dizer: não se esqueça do teu Val do Jaboque. Lembre-se sempre disto. Carregue com você ao longo da sua história, porque ele é a garantia do caminho do Senhor, do propósito do Senhor. Porque assim como Abraão respondeu obedientemente à voz do Senhor, Noé também não foi refratário à convocação para construir a arca, Davi enfrentou com galhardia o gigante, e Jesus não arrefeceu o seu ânimo lá na cruz do Calvário. Como Jacó, nós também temos que sempre olhar esta marca de um tempo de solidão, de luta, mas de bênção que o Senhor traz para a nossa vida e que faz toda a diferença na nossa existência. O Val de Jaboque de Jacó, o meu e o seu Val de Jaboque, sejam passados na presença do Senhor com esse brilhantismo. E se ao fim e ao cabo nós estivermos manquejando como marca disso, que seja um memorial para lembrarmos-nos sempre dos caminhos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, vamos cantar o hino 108, Aflição e Paz. Vamos colocar-nos em pé. Segunda estrofe as mulheres vão cantar, a terceira só os homens, a primeira e a quarta todos nós cantaremos juntos.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. As mulheres. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Os homens, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, valeu-me o Senhor, oh, me ser sem igual, sou feliz, graças dou ao Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida é o anseio do meu Salvador, e em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, corremidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só encontramos sentido e razão de ser em Ti, Senhor. Por isso, quando cantamos este hino, vemos esta realidade do êxito, do sucesso, do ser bem-sucedido, do ser realmente feliz com Jesus. Mesmo passando por val do Jaboque, mesmo passando por horas de solidão, de lutas inescapáveis, para podermos também delas extrair a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Bênção que muda a nossa rota, altera o nosso caminho e que deixa uma marca inigualável daquilo que o Senhor tem operado no nosso coração. Dá-nos uma semana, ó Deus, muito abençoada. Ajuda-nos nas nossas lides, nas nossas lutas, e nós possamos estar confiados no Senhor. Seja a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e sempre. Amém. Vamos acompanhar o coral.
seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia sobre no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas Vamos nos saudar na paz de Cristo. Vamos para um tempo de confraternização no pavilhão social.